Olá, bem-vindos a mais um vídeo neste canal, no 1001 Projetos. Este será o sexto vídeo da série e vamos falar sobre até que ponto ser gestor de projeto é uma profissão ou deve ser apenas uma função de uma job description como chefe de equipa ou gestor de produto. Para isso, vamos primeiro abordar alguns conceitos, nomeadamente o que é uma profissão e o que é uma função. Depois iremos procurar alguns argumentos que justifiquem que gestão de projetos possa ser apenas, e perdoe-me aqui o apenas, uma função de uma qualquer outra profissão, como dissemos há pouco, gestor de produto, chefe de equipa, ou eventualmente analista de projeto, também pode ser, ou responsável pela qualidade do projeto. Alguns argumentos que nos levem a pensar que a gestão de projetos deve ser uma profissão, e definitivamente uma profissão, e depois algumas referências bibliográficas, como tenho feito em outros vídeos, e que penso que ajudam a expandir um pouco aquilo que é a nossa ideia sobre os temas que são tratados. Então, vamos aos conceitos. E vamos começar com o conceito de profissão. A profissão é uma expressão, é uma palavra que vem do latim professio, e que tem a ver, em conceito, com aquilo que é exercer um ofício, uma ciência, uma arte, dentro daquilo que eram os enquadrados e os conhecidos na altura dos romanos, por exemplo. Portanto, estamos a falar de sensivelmente o período de há 2000, 2200 anos atrás. Na era medieval eram conhecidas ainda apenas três áreas de profissão ou de exercício de profissão. Por um lado, a medicina, e de medicina tinha pouco ainda, compreendemos, a teologia, com tudo aquilo que tinha a ver com funções exercidas pelo clero, e o direito, com existindo já alguns códigos de lei na altura, em alguns sítios, embora poucos, também se diga. Estas eram chamadas de profissões eruditas, por serem aquelas que implicavam estudos e conhecimentos, por oposição aos artífices que trabalhavam mais por experiência e por aprendizagem a partir daquilo que era o exemplo dos seus mestres. Em regra, as profissões requerem competências que são especializadas e que são obtidas de forma formal, como são o caso destas profissões eruditas que falamos, e que são adquiridas essencialmente a partir de formação universitária ou profissional. Formação prolongada e experiência prolongada estão associadas ao exercício de profissões. Em regra, os profissionais tiram cursos superiores ou técnicos e são titulares de certificados ou de diplomas que comprovam as suas competências para desempenhar esse trabalho. Embora não seja obrigatório, porque, por exemplo, um profissional de futebol não está sujeito a um processo de formação clássico, apenas, e mais uma vez entre comas, ao treino e à formação que é administrada no dia a dia no âmbito dos escalões de formação. E isto apenas para dar um exemplo. Função. Agora o conceito de função. E quando falamos de função, também é um termo que vem do latim, portanto é um conceito antigo, e no mundo laboral a função tem a ver com um conjunto de atividades que se incumbe ou que se atribui a um trabalhador no âmbito da sua profissão. Portanto, estamos a falar de uma situação em que a profissão é composta de várias funções, de várias atividades. Como exemplo, vejamos aquilo que é o objetivo do nadador Salvador. O nadador Salvador tem como objetivo base garantir a segurança dos banhistas e impedir que eles se magoem ou se afoguem quando estão a usufruir de uma praia ou de uma outra instalação balnear ou de uma piscina, que também pode acontecer. Na verdade, as suas funções são várias. Uma delas é vigiar os banhistas, outra é socorrer ou salvar banhistas que estejam expostos a riscos, por exemplo, de se afogarem, e evitar assim potenciais fatalidades, potenciais mortes. Mas também é função do nadador salvador, neste âmbito, fazer outras coisas, como manter os equipamentos, sinalizar da, o estado do mar através do hastear de bandeiras, ou eventualmente quando percebe que alguém se está a colocar em risco, embora não em situação ainda de afogamento, recomendar que a pessoa, por exemplo, saia da água. Isto acontece quando a bandeira está vermelha, quando a pessoa está a ir para uma zona de rochas. Portanto, há aqui uma ação preventiva, é uma função da parte do nadador Salvador,
não sendo, no entanto, é apenas uma parte da sua profissão. A sua profissão, o objetivo dela é manter as pessoas a salvo e existem várias funções que ele deve exercer para que o consiga. Vejamos alguns argumentos que nos levam a pensar que gestão de projetos é uma atividade que é claramente uma função que integra um set maior de uma profissão das quais já demos alguns exemplos. E uma delas é que, pela definição que encontramos, bem, não existe educação profissionalizante, por exemplo, licenciaturas ou cursos técnicos em gestão de projetos. Logo, a pessoa não pode começar a sua atividade por ser gestor de projeto. Há de começar por ser outra coisa qualquer. Tipicamente engenheiro de software, coordenador de obra, antes de ser gestor de projeto. Depois, é certo que grande parte dos seus projetos são autodidatas e, ao serem autodidatas, isso implica que existe a experiência anterior e, portanto, isso leva-nos a pensar que a gestão de projetos é uma atividade que apenas se pode classificar como sendo uma função incluída numa profissão, numa de várias profissões existentes. Grande parte dos projetos que são realizados ao redor do mundo são pequenos projetos. E isso faz com que não se justifique a existência de pessoas dedicadas a 100% à sua gestão. E, portanto, seria absurdo que grande parte das pequenas empresas tivessem gestores de projeto que trabalhassem apenas part-time porque não tinham tempo, não tinham atividades, não tinham trabalho para fazer o exercício da sua profissão durante todo o período. E, portanto, faz sentido que sejam as pessoas que exercem outras profissões a fazer também essa atividade, essa função que é a gestão de projeto dos pequenos projetos existentes na empresa. Não existe formalmente uma carreira de gestor de projeto e isso faz com que, obviamente, as pessoas sejam engenheiros, sejam arquitetos, sejam, enfim, economistas, gestores e também façam, perdoem-me a expressão, uma perninha como gestores dos projetos que existem na sua entidade. Temos ainda mais 2 pontos para considerar para demonstrarmos que gestão de projeto é definitivamente uma função. A quinta é não existir uma carteira profissional. Por exemplo, para ser médico, é necessário que se esteja registado na ordem e que se cumpra um código deontológico. Para ser gestor de projeto não é necessário. Para se ser motorista profissional, é necessário ter uma carteira profissional, uma carta de profissional, autorizando a que se exerça a profissão. Isso não acontece com o gestor de projeto, portanto, claramente, não estamos a falar de uma função, de uma profissão, perdão. E por último, já falámos um bocadinho sobre experiência. Não existem gestores de projeto que não tenham experiência anterior na área, pelo menos bons gestores de projeto que não tenham experiência na área onde trabalham. Seria catastrófico colocar uma pessoa a gerir um projeto se ela não conhecesse do métier antes, não tivesse experiência em fazer as tarefas que está a pedir a outros para fazer. Isso faz com que claramente percebamos que coordenar um projeto é uma consequência natural dessa expertise adquirida anteriormente e, portanto, não é mais do que uma função, mais uma função atribuída a essa profissão, seja engenheiro de obras, seja engenheiro eletrotécnico, seja, já falámos em arquitetura, já falámos em economia, mas pode-se aplicar a praticamente qualquer área de atividade, desde a cultura, às ciências sociais, às ciências mais da área financeira, em todas as áreas. Portanto, estes são 6 argumentos para se poder declarar que gestão de projeto é claramente uma função que é exercida no âmbito de outras profissões mais alargadas. Mas há pessoas que pensam o contrário. E eu vou-vos dar 5 argumentos que vos podem levar a pensar que, obviamente, gestão de projeto é uma profissão e não tão só uma função enquadrada noutra profissão. Primeiro, os projetos são cada vez mais complexos, envolvem mais recursos, acarretam mais riscos do que nunca no passado. E isso leva-nos a precisar de ter pessoas full-time dedicadas a isso. É verdade que há pequenos projetos que podem ser geridos de uma forma, perdoem-me, mais caseira,
Mas os grandes projetos têm necessariamente que ter profissionais dedicados, especialistas na área. O segundo ponto é que alguns dos países mais avançados já reconhecem a profissão de gestão de projeto. Isso é verdade. Isso acontece, por exemplo, no Reino Unido, na Austrália, nos Estados Unidos também, em algumas áreas na Arábia Saudita e nos países da economia do oil, do Médio Oriente. E normalmente estes países confiaram às associações nacionais de gestão de projetos a regulamentação da carreira e da ética associada, como acontece com os médicos em Portugal, por exemplo. Bem, muitas universidades, e esse era um dos gaps que tinha sido apontado, estão a incorporar no sílabus dos seus cursos e de uma forma transversal às diferentes áreas, cadeiras de gestão de projeto. Isto visa estimular as competências de trabalho em equipa, de planeamento, de resolução de problemas, de positividade, de ser possível acontecer e de foco no objetivo. E isto é muito interessante, porque isso quer dizer que as pessoas começam a sair dos seus cursos de licenciatura e de mestrado já com competências em gestão de projeto. Talvez não para serem os responsáveis de grandes projetos, mas para começarem a trabalhar em pequenos projetos como profissionais da área e gradualmente ir evoluindo o nível de responsabilidade e de complexidade das tarefas. Quarta razão. Bem, se queremos melhoria da qualidade do serviço prestado em termos de gestão de projeto, se queremos que haja menos desperdício, então a profissionalização transversal é uma resposta, ou é a resposta, se preferirem. E porquê? Porque a profissionalização vai aumentar o nível de exigência, vai aumentar os standards e vai criar um estabelecimento de processos de formação contínua dos trabalhadores. Por exemplo, as pessoas que hoje em dia são certificadas em gestão de projeto, existem vários referenciais, não vamos por aí agora, são obrigadas, para manter esse estatuto de certificadas, a cada 3 ou cada 5 anos, dependendo do referencial, terem algumas formações que provem e que os ajudem a fazer reciclagem dos seus conhecimentos e das técnicas que aplicam. Isso é muito interessante, porque mais do que qualquer outra coisa, sabemos hoje em dia que é necessário manter a formação ao longo do ciclo de vida, que nós ao longo da nossa carreira temos que continuar a ter formação, a ter atualização, porque as coisas todas mudam muito depressa. E também na questão da gestão de projetos está sempre a evoluir e a profissionalização garante isso. Por último, a profissionalização é um passo necessário no caminho de especialização. Não precisamos de especialistas em todos os projetos, não precisamos de especialistas em todos os momentos, nem em todos os ecossistemas, mas nos projetos mais complexos precisamos de especialistas, pessoas não só experimentadas e que tenham já passado por outros projetos anteriores, mas que conheçam as doutrinas e que consigam, de uma forma eficaz, aplicar aquilo que são as melhores práticas do mercado do momento. Não faz sentido estarmos a gerir projetos em 2021 ou perto, como geríamos em 1995. As técnicas são completamente diferentes, em termos de comunicação, de gestão de pessoas, de planeamento, de gestão de risco e de tudo o resto. Portanto, profissionalizar é também dedicar pessoas de forma específica a esta área de atividade e isso trará com certeza muitos benefícios para toda a gente. Uma nota final para partilhar convosco aquilo que são os passos que podem levar a que uma função possa se autonomizar e tornar uma profissão. Bem, por um lado, existir uma escola de ensino técnico para essa ocupação profissional, que é uma coisa que não temos ainda na gestão de projetos e que faria todo o sentido que existisse. Segundo, estabelecer ensino superior dessa profissão específico. Já falamos que está a acontecer, embora exista caminho ainda a fazer. Terceiro, estabelecer uma associação local para a profissão. E isso já temos, a APOGEP, a Associação Portuguesa de Gestão de Projetos, que tem essa responsabilidade e tem um protocolo assinado até com o Estado para representar Portugal, por exemplo, nos comitês da ISO. Estabelecer regras e leis de licenciamento, ou seja, para criar uma figura como que de carteira profissional que permita que o gestor de projetos só seja reconhecido como tal, como profissional de gestão de projetos, se tiver determinada credenciação ou certificação.
Depois, criar condições para que se torne de tempo integral, ou seja, que a pessoa exerça essa atividade durante grande parte do seu dia. E isso já acontece em grandes empresas, em grandes projetos, e, portanto, é uma das condições que já está reunida. E também é necessário que se estabeleça uma Associação Nacional de Ética Profissional, com poderes, por exemplo, para retirar a carteira profissional a alguém caso, caso haja algum incumprimento ético ou violação dos princípios. Isso não existe, a APOGEP poderá fazer esse papel, mas neste momento não existe ainda. Uma outra nota final para apenas dizer que, bem, dito isto, não estamos a defender que todas as pessoas que façam gestão de projetos sejam profissionais e tenham carteira profissional de gestão de projeto. Estamos a dizer que existem situações, existem casos em que podemos ser apenas pessoas que fazem gestão de projetos de uma forma não profissional. E é um bocadinho aquela coisa da pessoa que dá a boleia ao vizinho, não é? É uma coisa de menos exigência. Mas se queremos ser profissionais e se queremos fazer isso no nosso dia a dia, se queremos ser profissionais de táxi ou motoristas de autocarro ou eventualmente de TVDEs, temos forçosamente que ter habilitações e ter credenciação para isso. Não nos passaria pela cabeça deixar que os nossos filhos andassem no autocarro escolar sem que a pessoa que conduz esse autocarro seja uma pessoa que seja credenciada para o efeito, seja autorizada, tenha uma licença de pesados. De forma semelhante, para os projetos significativos do país, para aqueles que são os que envolvem algum dinheiro, e reparem que estamos a falar, se calhar, de um threshold de 200 ou 300 mil euros, faria todo sentido que as pessoas que gerem esses projetos fossem profissionais de gestão de projetos credenciados, autorizados, registados e, portanto, por essa via tivéssemos a certeza que têm as competências e têm tudo o que é necessário para serem verdadeiramente gestores de projeto. Deixo-vos aqui algumas referências. Juntei as referências sobre as associações de gestão de projetos em Portugal, na Austrália, no Reino Unido e o PMI nos Estados Unidos. Também algumas referências que indicam aquilo que é a gestão de projetos, nomeadamente da ISO, do PM Square, o ICB da IPMA e o PMBOK 7. Queria também vos dizer que já foi feito um vídeo sobre aquilo que são as expectativas sobre o que é um gestor de projetos, que vou deixar aqui também para vocês poderem ver se quiserem. Obrigado e queria apenas vos deixar como último repto que me sigam nas redes sociais e que criemos uma comunidade em torno da gestão de projetos para nos ajudarmos mutuamente. Obrigado.